Existe uma lenda que diz que existiu um quarto rei mago. Já pensou? Seu nome era Artaban e ele também seguiu a estrela de Belém. Como presente ao menino Jesus, ele levaria uma bolsa cheia de pérolas. Porém, no caminho, ele encontrou muitas pessoas necessitadas que pediam a sua ajuda. Dono de um coração muito generoso, ele ia deixando uma pérola para cada um. Mas isso estava atrasando sua viagem e também esvaziando a sua bolsa. Ele encontrou muitos pobres, doentes, presos, miseráveis e não poderia deixar de ajudá-los. Ele ficava com eles o tempo suficiente para aliviar as suas dores e tristezas. Quando ele finalmente conseguiu chegar em Belém, os outros magos já haviam partido e a criança havia fugido com seus pais para o Egito, porque o rei Herodes queria matá-lo. O mago continuou procurando por ele, mas agora sem a estrela para guiá-lo. Ele procurou e procurou. E se passaram mais de 30 anos nessa busca, sempre ajudando os necessitados que encontrava pelo caminho. Um dia ele chegou a Jerusalém, no momento em que uma multidão furiosa exigia a morte de um homem. Olhando para aquele homem, notou algo familiar em seus olhos. Em meio a toda aquela dor, sangue e sofrimento, pôde notar o brilho da estrela em seus olhos. Ele era a criança que ele tanto procurava. A tristeza encheu seu coração, já velho e cansado. E embora ainda tivesse uma última pérola na bolsa, era tarde demais. O menino, agora já homem, estava pendurado em uma cruz. Ele havia falhado em sua missão. Sem ter para onde ir, ficou em Jerusalém mesmo para esperar a sua morte. Mal se passaram 3 dias, quando uma luz ainda mais brilhante do que a estrela invadiu o seu quarto. Era o homem ressuscitado que vinha ao seu encontro. O rei mago, caindo de joelhos diante dele, pegou a pérola restante e estendeu a sua mão a ele. Jesus o tomou com ternura e disse: "Você não falhou, pelo contrário, você me encontrou ao longo de toda a sua vida. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava com fome e você me alimentou. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu estava preso e você me visitou. Bem, eu estive em todos os pobres que você atendeu ao longo da sua vida no seu caminho. Muito obrigado por tantos presentes de amor. Agora você estará comigo para sempre, porque o céu é a sua recompensa." Namastê. Então, aqui o meu desenho já está transferido para o tecido. Eu usei um algodão cru e você pode recortar do tamanho de uma folha de sulfite. Aqui eu usei a caixa de luz e transferi com um lápis, porque como nós vamos aquarelar, se a gente passa com a caneta térmica, ela apaga. Então o casaco eu usei esse tom de azul. Lembrando que o lápis tem que ser aquarelável, tá? Não pode usar o lápis comum nessa técnica. Então, eu vou mostrar aqui para você como que eu vou fazer o degradê. Nós vamos criar esse degradê com o lápis. Então, o que vai fazer a diferença é a pressão que a gente coloca na hora de pintar. Então, eu pressiono mais aqui nessa parte mais externa e venho diminuindo a pressão, porque eu quero que o centro fique mais suave. Eu faço por etapas. Então, vamos fazer primeiro essa manga. Eu começo pela borda, que é mais escura, e vou acentuando mais a cor.
Agora eu pego mais na ponta do lápis, porque assim a gente consegue suavizar melhor a pintura. Para mim, esse é o grande truque de fazer esse degradê. É a posição que você está segurando o lápis. Tá vendo? Mais na borda, eu escureço e segurando ele bem na ponta, eu faço esse degradê. Agora, tenha sempre à mão o papel toalha e eu vou molhar o meu pincel na água, tirar o excesso no papel. Pode ser também um paninho. E aqui é muito importante que você não passe o pincel nas bordas, começa sempre pelo centro, porque a água por si só já vai indo para a lateral. E com o pincel já menos encharcado, eu vou levando a água com suavidade até a borda. Tá vendo? Eu tiro bem o excesso, porque essa água não pode expandir para fora, porque vai manchar com o pigmento na área que nós não queremos. Assim, você já está fazendo um degradê também, está retirando um pouco de tinta do centro e agora vamos passar. Pode ser pelo avesso ou direito. Aqui o meu já está passado, nós vamos fazer essa parte esquerda do casaco da mesma forma. Então, eu vou deixar o meu centro mais claro e toda a borda mais escura. Vou fazer aqui aceleradinho, para você ver o movimento que eu estou fazendo. Tá vendo? Já estou segurando o lápis mais na borda, para que eu possa ter suavidade de pintar o meio. E aqui eu quero mais escuro, próximo ao centro. Toda a volta mais escura e o centro mais clarinho. Treine essa pressão com o lápis para que você consiga esse degradê. Como eu sempre falo, existem muitas técnicas de aquarela em tecido. Essa é uma delas, uma simples, mas que eu acho que você pode fazer grandes obras aqui com ela. Fica um trabalho bem country. Eu vou colocar o papel toalha embaixo, porque ele ajuda a absorver a água e para que ela não se expanda muito. Então, tá vendo? Com essas pinceladas, eu consigo dar mais um degradê no trabalho. Quando a gente passa o álcool, quando eu já ensinei a pintar com o álcool em gel, ele não expande, mas também a gente não consegue esse efeito do degradê. Veja, eu vou com muito cuidado próximo às bordas, para não deixar essa água expandir. Por isso também que você tem que fazer em etapas. Faz uma parte, corre passar a ferro, porque daí estanca, né, a água, a expansão da água, e aí você consegue o efeito desejado. Com o pincel quase seco, eu vou nas bordas. Falta um pouquinho aqui. Já me perguntaram se ele fixa no tecido. Você fazendo nessa etapa, ele fixa. Aqui o outro lado da mesma forma. E agora eu vou te ensinar a fazer essa parte branca. Ela é feita ao contrário. Então, eu tô aqui com um pincelzinho menor. É ao contrário porque nós primeiro vamos molhar o tecido, para depois vir pintando com o lápis branco. É a única maneira de fazer o lápis branco pegar no tecido, porque se você pintar com ele seco, você vai ver que ele não dá grande efeito. Agora, se a gente faz molhadinho, vou vir aqui com o meu lápis branco. Veja como ele já está bem destacado o pigmento dele. E você vem pintando com cuidado para que não saia do risco. E vamos fazer toda essa partezinha do casaco dele, que é branquinha, toda da mesma forma. A parte do meio e também lá embaixo. Primeiro umedecendo, agora passar a ferro novamente, o meu aqui já está passadinho. E aqui da mesma forma. Se precisar, faça 2 vezes. Aliás, qualquer parte que você queira acentuar, pode fazer 2 vezes. Eu vou usar essa cor laranja para fazer o turbante. A técnica é igualzinha que eu fiz no casaco.
Aqui o meu já está pronto. Agora as estrelinhas eu usei um branco, um azul, um verde e o laranja, para ficar bem coloridinho esse céu. E fiz da mesma forma, as bordas mais escuras e o centro mais clarinho. Venha com o pincel bem pequenininho, molha e faz estrelinha por estrelinha, tá? Dá um pouco de trabalho, dá, mas tem que fazer uma a uma, porque enquanto você está fazendo outra, pode ser que a água expanda e borre a sua estrela, tá? O céu é feito todo da mesma forma. Agora vamos passar para o bordado. Eu usei esse verde para fazer o ponto aresta do turbante. Então, aqui eu vou te mostrar como eu faço. Para você pegar a sequência do ponto. Ele é um ponto fácil. E ele obedece sempre a mesma sequência. Volto para o meio e já desço para começar um novo ponto. Aí eu volto lá para cima e já saio do lado esquerdo. Volta para o meio e sai do lado direito. Volta para o meio, vai lá para baixo para começar um novo ponto. Sempre o mesmo movimento. E assim você faz até o meio, porque agora aqui no meio o ponto mudou de direção. Se você quiser, você pode começar aqui de cima e descer da mesma forma. Eu vou continuar daqui onde eu estou, vou fazer de baixo para cima mesmo. Vou fazer um pouquinho para você ver o movimento que eu fiz. É bem parecido quando a gente vem de cima para baixo. E assim você faz até o final. Agora já está pronto. E a borda do turbante eu vou fazer com esse laranja, com 2 fios. Vamos fazer o ponto haste. Então, eu saio aqui, vou um pouquinho para frente e volto no meio do ponto. Linha sempre para baixo, não mude a direção da linha no meio do caminho. E agora você vai para frente e volta no último ponto. E daqui ele é sempre igual. Procure fazer ponto pequenininho para que seu bordado fique bem delicado. E faça todo o contorno aqui do turbante dele. Faz toda a volta. Aqui eu vou te ensinar quando chega nessa esquininha. Então, eu completo aqui o ponto e vou com a minha agulha lá para baixo. Agora, eu saio aqui na próxima linha, fazendo já a curva, volto no último ponto e antes da linha entrar toda, eu saio no meio do ponto e continuo normalmente. Voltando sempre aqui no último. E faz até chegar, completar o turbante dele. O rostinho e o pescoço e os olhos, eu fiz com essa cor marrom, um fio só e também o ponto haste. Então, eu vou fazer só um pouquinho, só para você ver, porque é igualzinho como eu já mostrei ali no turbante. Os olhinhos também é a mesma coisa, procure fazer bem pequenininho esse ponto, para que o olho fique bem delicadinho. E aqui arremato. O outro olhinho da mesma forma. Agora, eu vou fazer essa parte de cima da gola
com o ponto haste, esse azulzinho e 2 fios. Aqui eu já fiz o ponto haste, então não preciso mostrar de novo, porque você já sabe fazer. E agora eu vou mostrar essa parte de baixo, que eu usei esse azul mais escuro com 2 fios. E eu fiz uma mescla aqui de ponto. Sai meio no meio ali do ponto haste do azul clarinho, para dar um degradê na mudança aqui da cor, tá? Eu vou fazer um pouquinho de ponto atrás. Vou pra frente. E aqui eu vou fazer 2 pontinhos retos. Porque esse nosso desenho é um que a gente chama de primitivo. Então, esse ponto cai muito bem, essa mescla de ponto. Eu já ensinei isso na finalização da série Ervas no Meu Jardim. A gente usou bastante esse tipo de mescla de mistura de pontos. Também na aula do tomilho. Então, eu acho muito bacana fazer essa mistura. E eu costumo chamar isso, um nome que eu mesma dei, tá? Eu chamo de ponto primitivo. Essa mistura de pontos assim, que é o ponto cruz, com o ponto atrás, o ponto alinhavo, dando esse ar bem rústico, bem primitivo, né, no nosso desenho. Então, aqui você vai fazendo do seu jeitinho. Do outro lado, faz a mesma coisa. Lembra de começar em cima aqui do azul claro, para dar essa transição de cor. Essa parte aqui reta do casaco, você pode fazer com o ponto haste, e a parte externa da manga, eu fiz do mesmo jeito aqui, com o ponto primitivo, e a parte de baixo também. Agora, esses arabescos aqui do branquinho, eu vou usar esse laranja, que é o mesmo do turbante, com 2 fios e o ponto haste. E eu fiz assim, um separado do outro. Cada ondinha eu arrematava e começava de novo, porque eu achei mais fácil. Aqui embaixo eu usei a mesma cor lá da gola, com o mesmo ponto haste. Então, esse movimento aqui do ponto eu achei mais fácil fazer as ondinhas separadas mesmo. E aqui o nosso bordado está pronto praticamente. Agora falta esse verdinho. As cores que eu usei no botão foram esse verde, esse laranja, o marrom e um vermelho. Eu fiz os botões cada um de uma cor, para ficar assim bem country mesmo. E agora eu vou te mostrar como que eu fiz o botão. Fiz com um ponto atrás, pequenininho, toda a volta dele. Aqui, já finalizamos, eu faço um ponto cruz no meio do botãozinho. E está pronto. Faz cada um de uma cor, tudo da mesma maneira. Agora sim, acabamos o bordado. E nós vamos fazer uma etapa bem legal, que agora aqui com a caneta Micron número 4, é uma caneta nanquim, nós vamos fazer a letra. Eu gosto de colocar no bastidor porque me dá uma segurança melhor. Só que eu ponho aqui, olha, eu inverti o bastidor, tá vendo? Eu mostrei da outra forma e agora eu inverti, porque assim você fica com o tecido apoiado na mesa. Se você não quiser fazer com o bastidor, não tem problema, também dá para fazer a letra. Só assim, cuida do tecido não ficar andando. E aqui não tem erro, é só você seguir o risco, procura tirar o risco bem certinho na hora de transferir
seu desenho para o tecido, que agora essa parte fica bem fácil e faz tudo da mesma maneira. Aqui a estrelinha eu vou ensinar sem o bastidor mesmo para você ver como é fácil. Procure não passar em linhas que você já fez com a canetinha, tá? Às vezes você quer consertar alguma coisa, não fica legal. Passa uma vez só. As estrelinhas são feitas todas da mesma forma. Para fazer a bolsinha, eu usei 2 retângulos de 4 por 6, eu usei um linhão, você pode usar uma juta, um tecido rústico que você tiver, de sua preferência. E eu vou marcar, do lado onde está com 6, eu vou marcar até onde chega no 4. Faço uma marcaçãozinha aqui e aqui desse lado também. E nós vamos passar uma costura com um pezinho de máquina em toda a volta. Aqui eu afundo a agulha da máquina, viro o tecido, vou até a outra esquina, chego aqui, eu dou um retrocesso e um retrocesso no começo também. Se você quiser, também pode costurar à mão, caso você não tenha máquina. Aqui o meu já está pronto, vou cortar aqui o excesso. Se você quiser passar um zigue-zague para o tecido não desfiar, também pode, porque às vezes se você estiver usando juta, ela desfia bastante. E aqui com o auxílio de um hashi, eu desvirei. Esse meu linho também desfia bastante, mas tudo bem, não tem problema porque a gente não vai manusear tanto. Agora eu pego essa boquinha que ficou aberta, puxo bem e vou costurar essa parte que ficou faltando. Dá um retrocesso e passo uma costurinha. Aqui o meu já está pronto. Eu fiz assim porque agora na hora de desvirar essa bainha aqui, ela não fica aparecendo a costura, fica certinho. Ajeita direitinho. Eu peguei um pedacinho de tecido, um tecido qualquer, porque ele não vai aparecer, tá? Ele mediu mais ou menos 3 por 3. E nós vamos costurar algumas pérolas aqui, vamos enchê-lo de pérolas. Pode ser o tamanho de pérola que você tenha na sua casa, tá? Acho que só não pode ser muito grande. Eu usei aqui uma média que eu tinha aqui, porque ele estava levando uma bolsa com pérolas, né? Então, eu achei legal colocá-la aqui na bolsinha dele. E aqui não precisa de grandes, reforçar tanto, porque ele vai ficar lá dentro. Você coloca de modo simples até que o paninho fique bem cheinho com as pérolinhas. Agora, eu vou pegar um pouquinho de plumante, esse de encher boneca, de encher almofada. Caso você não tenha, pode colocar um pouquinho de algodão, só para dar essa bolsinha parecer que está cheia. E aqui você faz que nem um buquezinho e eu passei cola. Se você quiser, pode costurar. Eu coloquei cola de silicone aqui na parte que está sem pérola e vou enfiar aqui no saquinho. Ajeita direitinho. Assim o saquinho já está pronto. E vamos colocá-lo aqui na lateral da roupinha dele. E eu usei fio de juta, eu medi até onde dá no ombro dele e pus o dobro. Aí desse dobro eu dobrei até que eu tenha 3 fios. E vou cortar. É a mesma juta que eu usei na guirlanda de avelãs. Caso você tenha comprado, então agora você pode usá-lo de novo. Então, eu torço bem, dobro ao meio e ele já fica assim, trançadinho. Veja que bonitinho. Agora, aqui eu pego uma cor de linha bem parecida com a minha juta. Fiz um nozinho e vou dar umas voltinhas para prender essa parte final aqui. Agora eu vou cortar o excesso para ficar bonitinho e vou costurar aqui do lado do saquinho. Está tudo certinho, vamos. Eu fico indo e voltando. Fiz algumas vezes e agora eu vou arrematar aqui na parte que vai ficar atrás do saquinho. Vou lá longe e corto. Então, eu posiciono ele direitinho aqui,
E lá em cima eu vou dar um pontinho para prender a alça da bolsinha, bem aqui no ombrinho, como se ele estivesse indo lá para trás do corpinho dele. Tá vendo? Faz ponto pequenininho para dar a impressão que ele terminou ali no nada, indo lá para trás mesmo. Para fazer o outro lado, esse outro lado é bem curtinho, não vai até lá em cima. Então eu medi aqui, no meu deu aproximadamente 5 centímetros, eu dobro de novo, como eu fiz o dobro, né, como eu fiz da outra vez, e dobro de novo até ter 3. Vou torcer de novo esse fio, torce o máximo que você puder, dobra para fazer a trancinha. Veja que esse daqui não pode ir até lá em cima, porque a bolsa tá na lateral, ela termina ali, ela vai lá para trás, assim, onde encontra o braço e o corpo. Costurei da mesma forma do outro lado, tô aqui acelerando porque você já sabe fazer. Costura, vou cortar o excesso, costurar aqui do outro lado da bolsinha, da mesma forma. E aí, eu vou costurar aqui na lateralzinha, como se também estivesse indo lá para trás, como se a bolsa estivesse em diagonal no corpinho dele mesmo. Aí, agora que já terminamos, veja bem onde ele está e pode dar um pontinho fixando a bolsinha no corpo. E eu preguei um botãozinho de madrepérola, caso você queira. Olha, veja que ele termina aqui, ele não vai até no ombro lá em cima, tá? Porque a bolsa está em diagonal no corpo dele. Agora eu peguei um pincelzinho que eu uso para fazer maquiagem e vamos fazer um blush nele. Eu peguei uma sombra, se você pode pegar também blush. Tira o excesso num tecido qualquer e eu vou fazer aqui as bochechinhas dele. É pincelzinho de maquiagem mesmo, tá, gente? Sem grandes dificuldades. Aí deu uma corzinha nele. E assim o nosso mago já está pronto. Quantas vezes em nossas vidas nos deparamos com o quarto rei mago, seja ao ouvir uma palavra de consolo em um momento triste, seja alguém que te tirou de alguma situação difícil, seja um sorriso carinhoso na face de um estranho. Vamos tentar aguçar o nosso olhar para deixarmos esses pequenos e grandes milagres não passarem despercebidos por nossa vida e que principalmente nós sejamos o próprio mago na vida de alguém. Namastê!